Olá, boa noite. Eu sou Patrícia Linden, da Comunicação Social da FUNCEF. O nosso compromisso hoje é apresentar os resultados do primeiro semestre de 2020 da FUNCEF. E a Fundação vem fazendo isso desde 2017, de forma transparente, ao possibilitar que os participantes acompanhem ao vivo e também enviem os seus questionamentos à nossa diretoria. Desde a semana passada, nossas redes sociais estavam recebendo estas perguntas, que selecionamos para os diretores responderem hoje. Estão aqui conosco o diretor-presidente Renato Vilela, a diretora de Participações Societárias e Imobiliárias, Andréa Morata Videira, o diretor de Administração, Augusto Miranda, o diretor de Benefícios, Délvio de Brito, o diretor de Investimentos, Paulo Werneck, o diretor de Planejamento e Controladoria, Max Mauran. Quem irá apresentar os dados é o gerente de Contabilidade da FUNCEF, João Maceno. Mas antes de começarmos, eu gostaria de chamar o diretor-presidente Renato Vilela para uma saudação. Boa noite, presidente. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que nos estão assistindo. Boa noite aos meus colegas diretores que estão aqui presentes. Mais uma vez, nós vamos falar um pouco sobre os resultados do primeiro semestre de 2020, período em que foi marcado, como todos nós sabemos, por uma grave crise econômica decorrente da pandemia do Covid-19. Entretanto, os números mostram já alguma recuperação, que serão detalhados agora pelo nosso gerente de contabilidade, João Maceno. Eu vou devolver a palavra à Patrícia para que ela dê o prosseguimento aqui à nossa apresentação. Certo, obrigada, presidente. Nós vamos passar agora para o João Maceno. Boa noite, Maceno, tudo bem? Maceno, você nos ouve? Eu ouço e agora eu desativei o mudo para poder falar com você. Desculpe aí. Boa noite, Patrícia, boa noite, presidente, diretores e aos nossos queridos participantes. Então, em primeiro lugar, nós queremos falar sobre os destaques financeiros, que é a parte mais importante que nós temos, que apesar do ano, como foi dito pelo presidente, um ano muito atípico, muito prejudicial a toda a economia mundial, graças a Deus a gente conseguiu, nos 3 últimos meses, recuperar quase todo vamos chamar assim, o prejuízo ou os déficits que a gente tinha obtido em alguns investimentos, tá? E, no conjunto, nós conseguimos ter uma rentabilidade consolidada de 5,10% no semestre como um todo. Isso é muito bom, porque vai nos levar a um resultado que nós esperamos que seja positivo no ano de 2020. Portanto, no item rentabilidade dos últimos 12 meses até julho, por exemplo, o novo plano teve 6,79, o REB deu 6,56. Isso vocês estão vendo que equivale a mais de 3 vezes a Selic do ano. Portanto, é altamente alvissareiro esse resultado. Até junho, ou até abril, o carteira ativa estava bastante prejudicado. Carteira ativa é aquela que faz investimento indireto em vale, ela chegou a ter mais de 12% negativo e agora está em 0,29%. E se a gente pudesse falar mais um pouquinho, julho já ultrapassou todo o déficit do ano e nós já estamos superavitários no ano de 2020. Isso é muito bom. O nosso RGPB está com 70,9 bilhões de reais, e o contencioso teve uma redução de 16,40%, e a despesa administrativa teve uma redução de 3,46%. Enquanto se opera mercado, especialmente o mercado de renda variável, o nosso referencial é o IBRX-100. Então, em janeiro ele foi negativo em 1,25, em fevereiro negativo em 8,22, em março chegou a
30,09. Em abril, ele deu superávit, né? Ou seja, rentabilizou positivo em 10,26, maio 8,51, junho 8,37. Então, uma queda que estava em 36,64 até março, em junho já estamos com apenas 17. Lembrando que essa reposição, ela impactou nos nossos resultados, naturalmente. Mas como a gente tem uma carteira um pouco mais firme, mais conservadora, mesmo sendo de renda variável, o novo plano em relação aos planos abertos, ou seja, comparando com o mercado, aqueles planos que aplicam com renda variável entre 15% e 30%, que é considerado, né, um pouco conservador em relação ao mercado de capitais. Então, de 15 a 30, o nosso novo plano ficou em quarto lugar no geral, ou seja, ele superou 91,84% dos planos abertos do mesmo perfil ou da mesma modalidade. Nos últimos 18 meses, ele ficou em segundo lugar, superando 95,92%, ou seja, só perdeu para um dos fundos. Ou seja, nós estamos muito bem neste quesito. O REB, nos últimos 12 meses, ele ficou em quinto lugar, superando 92,86% dos congêneres. E a posição nos últimos 18 meses é 11º lugar, superando 84,29%. Ou seja, nós estamos muito bem, graças a Deus. Agora vamos à rentabilidade por segmento. A renda fixa, ela rendeu 3,56. É bom lembrar, a meta, que é a taxa de juros mais INPC, é 2,59 no período de 6 meses. Então, a renda fixa deu 3,56, superior. A renda variável deu menos 9, então ficou bem abaixo da meta. Investimento estruturado deu 2,63, superior à meta. Os investimentos imobiliários deu 2,03, um pouco abaixo da meta. Operações com participantes deu 6,22, e outro, que foi superior, e outro investimento deu 2,46, coladinho lá na meta, correto? O importante é lembrar que alguns desses investimentos têm laudo anual que só serão apresentados no final do ano. Portanto, a gente não consegue comparar agora. Vamos agora para a rentabilidade mês a mês. No conjunto dos planos, em janeiro, todos deram positivo. Em fevereiro, todos deram negativo. E em março, todos deram muito negativo. Em especial, aqueles que têm investimento em renda variável, em bolsa, ações. Então, o impacto foi muito grande. Então, até março, a gente estava muito ruim. Em abril, todos foram positivos. Em maio, todos positivos. Junho, todos positivos. Então, praticamente, a gente conseguiu zerar uma posição daqueles que estavam bastante deficitários nessa parte de renda variável, e no conjunto ficamos positivo. E também na rentabilidade agora por plano, o saudado deu 1,32% de rentabilidade no período. O não saudado ficou negativo em 0,13%, o novo plano em 2,29%. E o REB consolidado deu 2,64%. É importante lembrar que em julho, superávit em todos, que superou tudo isso aqui. Estamos já positivos. Mas, por enquanto, eu vou me ater a junho, que é o que nós estamos apresentando agora. Apenas para aliviar o coração das pessoas que estão nos assistindo, que nós já estamos positivos em todos eles. Alright? Ainda, o novo plano ativo, que é aquele das pessoas que a gente está fazendo, a maior parte deles estão na fase de contribuição, ele deu menos 3. O novo plano assistido, que a maior concentração é em renda variável, porque ele paga, todos aqui são aposentados, então ele só paga benefício, não tem ingresso de recurso, então ele deu 3,72. O REB ativo, também em virtude de renda variável, ficou negativo em 4,31. E o assistido, que são os aposentados, deu positivo 3,92. Então, a alocação, as pessoas ficam perguntando muito, por que a gente não concentra grandes volumes em renda variável?
a renda variável, para o bem e para o mal, ela dá bons resultados e pode não dar bons resultados. Portanto, aqueles planos que tiveram resultados, né, melhor neste ano de pandemia foram aqueles que tinham menor percentual de investimento em renda variável. Exemplo, o Saudade tem 55,86 em renda fixa e de renda variável 24,82. Então, isso aqui é esse balanço aí que faz ele dar positivo ou negativo. Então, para o mercado que caiu muito, né, chegou a ser 36% de queda no renda variável bolsas, a gente ter caído ou perdido 10% é menos de 1/3 do que o mercado perdeu. O não saudado também tem 55% de renda fixa, mas tem 28,54% em renda variável. Por isso que o não saudado até aqui deu negativo, 0,13, pequenininho, porque quem segurou o resultado ainda foi o renda fixa. No caso do novo plano, o ativo, ele tem 62% em renda fixa e quase 30% em renda variável. Então, ele é bastante equilibrado quanto a resultados, mas ele sofreu um grande impacto do renda variável. Agora, o novo plano assistido, que só tem aposentado, o dinheiro dele é para ser caixa. E o caixa aplicado em título federal de liquidez imediata, exatamente porque ele existe para pagar benefício. Então, 99,40% dele é de renda fixa. O REB ativo tem 50% em renda fixa e tem 38% em renda variável. Por isso também ele acabou dando negativo no período. Já o REB assistido, tal qual o novo plano, que só paga aposentado, tem 97,54% em renda fixa. Então, praticamente, ele não sofreu impacto do mercado de renda variável, do mercado de capitais. Vamos agora um pouco para as despesas administrativas, né? No ano de 2020, nós tivemos uma redução global de 3.281.000, que equivale a 3,46%, com destaque para a redução em treinamento, congresso, seminário, até mesmo pela Covid, ninguém está viajando, nem participando disso, houve uma redução de 66%. Viagens e estadias, também ligados a isso, teve uma redução de 68%. Serviço de terceiros teve uma redução de 17%, valor também significativo. E depreciação e amortização, houve uma redução de 40%. No conjunto, pelo volume, economia de 3.280.000 e uma redução de 3,46%. Vamos agora para o que a gente chama assim, o resumo de tudo isso. Qual é o equilíbrio técnico da Fundação e seus planos no ano de 2020? A gente tinha, por exemplo, no Saudade em 2019, tínhamos um déficit de 5.537.000.000. Vamos já chamar assim, o nominal, porque tem ainda o ajuste de precificação. E este ano, até junho, nós tínhamos um déficit de 633 milhões. Portanto, somando o que vinha de 2019 com 2020, ele ficou negativo em 6.170.000. Com ajuste de precificação, que são os títulos que estão em carteira, que já estão pré-fixados a rentabilidade, eu posso já contabilizar não, deduzi-la do déficit. Então, a ajuste de precificação da carteira do Saudado tem 3.300.000.000. Portanto, o equilíbrio técnico ajustado, ou seja, o déficit real, o que permanece, 2.869. Para que tivéssemos que fazer obrigatoriamente um equacionamento, teríamos que ter atingido 4.458.000.000. Portanto, nós estamos com mais ou menos a metade, muito distante de um quarto equacionamento, correto? Nada de falar em equacionamento, que nós estamos bem distantes, graças a Deus. E quando a gente falar do mês de julho, na próxima apresentação, vocês vão ver que isso aí diminuiu muito. Ou seja, nós estamos bem melhores do que até mesmo junho. No RegReplan não saudado, ele fechou o ano passado negativo, com déficit de 565 milhões. E este ano ele teve mais 108, então o global dele foi 674, menos o ajuste de precificação de 361, ficou em 312.
para se falar em equacionamento, né, no novo equacionamento para eles, nós teríamos que ultrapassar 627. Portanto, também estamos bastante distantes. O novo plano tinha, no ano passado, negativo 192. Este ano, até junho, deu positivo, superávit de 9 milhões. Portanto, ele caiu para 183. Como ele também tem uma boa carteira de títulos, né, marcado na curva ou levado ao vencimento, ele tem um ajuste de precificação de 451 milhões. Portanto, ele está positivo em 257 milhões. E para haver equacionamento, ele teria que estar negativo em 172. Portanto, no conjunto da obra aqui, a gente tem de 450 milhões, é a distância entre eventuais equacionamentos. No REB, fechamos no ano passado com 9.891.000 positivo. Este ano tivemos mais 9.000 positivo, então o total acumulado é positivo ou superávit de 18.979. Portanto, ele está longe de exigir equacionamento, longe de exigir equacionamento. Portanto, falando um pouquinho do consolidado FUNCEF, olhando ainda o ajuste de precificação do REB, 75 milhões. Portanto, o equilíbrio técnico dele é superávit de 94 milhões. E para haver, ou para se falar em equacionamento, ele teria que estar negativo em menos 33 milhões. Portanto, está muito longe. A FUNCEF como um todo, no ano passado, somando os 4 planos, só para ter noção de global, ou seja, o conjunto dos planos administrados pela FUNCEF tinha 6 bilhões 286 milhões, mais 723, fecha os 7 bilhões no total do déficit. Tá? Tudo isso distante de equacionamento de qualquer um dos planos. Então, aqui, para as pessoas que gostam de verificar em termos percentuais, observe quanto é que nós estamos, ou estávamos em dezembro do ano passado. O nosso déficit do saudado era de 4,65%. Em junho, agora, ele subiu para 6,11%. Mas, para se falar em equacionamento, ele teria que atingir menos 9,5%, correto? Então, ainda está distante. Tal qual no saudado. Ele, no ano passado, encerrou com 3,37%, né, de déficit, em termo percentual, e em junho, agora, 5,27%. Mas, para haver equacionamento, 10,60%. O novo plano assistido, ele fechou o ano passado positivo em 11,43%. E este ano está agora junho, 11,93%. Positivo. Então, para ter equacionamento, teria que estar lá embaixo, negativo em menos 8%. Então, está bem distante. O REB, então, está melhor ainda. Ele fechou ano passado em 17,79% e em junho agora 18,84%. Para se falar em equacionamento, ele teria que estar negativo em menos 6,53%. Então, ele está muito bem, graças a Deus, esses 2 planos aí. Alright? Então, da nossa parte é isso, eu quero devolver para a Patrícia. Muito obrigada, Marceno. Muito obrigada pelas explicações. Nós vamos passar agora às perguntas que nós recebemos durante essa semana dos nossos participantes por meio do nosso Facebook. Agradecemos a todos aqueles que nos mandaram perguntas. Eu vou passar a palavra para o diretor de investimentos, Paulo Werneck, para que ele leia a pergunta do participante e prossiga com a resposta. Diretor Paulo, por gentileza. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, divulgando os nossos resultados. Apesar do ano tem sido um pouco surpreendente para todos, nós estamos conseguindo trilhar um caminho para buscar entregar a nossa meta atuarial no mínimo, né? Eu tenho aqui uma pergunta do Antônio Celso de Camargo, lá de Curitiba, do Paraná. Obrigado, Celso, Antônio, pela sua pergunta. Ele quer saber qual a estratégia da FUNCEF para rentabilizar os planos em um cenário de volatilidade de bolsa, baixa taxa de juros, com queda da Selic, baixa ocupação de imóveis comerciais, principalmente em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus, né? Isso é até uma pergunta que passa somente da minha alçada, mas a nossa colega Andréia também depois vai falar um pouco da carteira de imóveis. Mas a solução para esse cenário que a gente está vivenciando hoje é simplesmente a adoção de risco que a gente tem que colocar de novo na carteira. Isso é uma coisa que
que a gente vem trabalhando desde a nossa entrada na FUNCEF, né? E o que eu falo é a pertinência e a coerência na alocação do risco, principalmente com cada mandato de cada plano, né? Como a gente pode olhar, quando a gente vê a quebra dos planos, do novo plano, do que está sendo assistido, você vê que ele não tem risco de volatilidade do mercado, né? Em função do mandato que você tem ali. Então, o que teria que fazer? Nós teríamos que adotar outro tipo de ativos dentro da carteira, porque o próprio títulos públicos, que compõem mais de 40% dos nossos ativos, eles hoje já não pagam tanto a meta atuarial para a gente. Então, a gente tem que fazer um processo de seleção de ativos muito bem feito, então a parte de crédito, a parte dos FDICs, a parte do investimento em private equity, todo esse portfólio um pouco mais arriscado, até mesmo a gestão de carteira sendo terceirizada, que é muito importante, é o que vai ajudar a gente a fazer, a transpassar esse novo cenário que se configurou ao redor do mundo inteiro. Ok, Celso? Obrigado pela pergunta. Patrícia, é com você de novo. Obrigada, diretor Werneck. Eu vou passar agora para o nosso diretor de Planejamento e Controladoria, diretor Max Mauran. Boa noite, diretor Max, tudo bem? Diretor, preciso que o senhor tire o seu mudo. Boa noite, desculpa, Patrícia. Boa noite a todos. Ótimo. Eu saúdo os colegas participantes aí, ativos e assistidos que nos acompanham nessa importante missão de publicar nossos números, pena que é uma exposição bastante resumida, né? Mas eles serão publicados para que todos acompanhem. E tem uma palavra boa para esse momento que a gente vive, apesar das crises que a gente passou no mês de março. Os números mais recentes já dão conta de uma recuperação em todos os planos, isso é bom, mas vivemos numa situação desconhecida de todos, sem precedente na história recente do mundo, né, nem do país, e como basicamente toda a projeção, o passado não garante o futuro, e numa situação como a que vivemos, isso se torna muito mais verdade do que costuma ser. Eu tenho aqui uma pergunta que me passaram agora há pouco, de um participante, que pergunta, Antônio Aparecido Gimenez, né, de Maringá, Paraná. Ele pergunta por que o novo plano assistido não tem nada aplicado em renda variável. O plano tem quase 30%, o plano ativo tem quase 30% aplicado. Sei que o assistido deve ser mais conservador, mas isso não vai levar o novo plano assistido a um equacionamento em breve? A resposta está em parte dada pelo Marcelo, vocês viram os números aí dos 3 planos, né? Tanto da parte assistida como da parte ativa, do REB e do novo plano. E nós temos que lembrar que a razão de alocação da forma como estabelecida em recursos, em ativos mais seguros para a massa aposentada, massa assistida, do novo plano tem a ver com a lógica desses planos mais maduros, naturalmente tem que ser mais prudentes, principalmente uma massa que não recebe mais recursos, né, novo plano, e o novo plano assistido, digo, enfatize-se, e lembrando sempre que o propósito de um plano de previdência é o equilíbrio. Então, nós temos que estar sempre de olho no equilíbrio, e não
não temos a mesma lógica de um fundo de investimento financeiro, onde o investidor geralmente aloca seus recursos excedentes, não é o recurso de sua aposentadoria ali, para tentar maximizar o seu ganho. Aqui a nossa preocupação é garantir a entrega das perspectivas, ou seja, nós temos uma perspectiva de equilíbrio que nós temos que perseguir. Então, a resposta lógica, prática para o colega lá de Maringá é essa. Isso faz parte da natureza da configuração da massa, uma massa assistida num eventual equacionamento provocada por exposição demasiada em ativos de mais alto risco, em ativos onde, além de você arriscar a rentabilidade, você arrisca o principal, por exemplo, um título, um papel de uma empresa privada sem garantia nenhuma, não é um ativo adequado, indicado para uma massa já de aposentados, um plano envelhecido. Então, é basicamente essa lógica. Naturalmente, nós estamos de olho na meta atuarial, na taxa Selic, né? Se essa situação continuar nos patamares de 2% da taxa, a gente vai ver o que faz em relação a essa situação de alocação, mas é bom lembrar que nós já tivemos outros momentos não muito distantes da nossa história, em que se precipitou em função de uma breve redução na taxa de juro, e isso motivou toda uma reconfiguração da carteira de investimento da Fundação, saindo de papéis seguros para papéis de mais alto risco, como FIPs e papéis de empresas privadas. E isso nos legou, em parte, os problemas que nós vivemos hoje. Tá? Nós temos que, talvez, comer 1 quilo de sal, guardar um pouco, ter paciência, não agir no desespero nem na precipitação, para ver se essas taxas de juros que o governo apresenta no momento, para curto prazo, né, são sustentáveis. Tem que estar de olho no tamanho da dívida pública, tem que estar de olho no caixa disponível para rolar essa dívida. É uma série de fatores que tem que ser considerado, mas sem precipitação. Tá? Saiu uma matéria recente aí do Valor, fazendo uma boa análise disso, mostrando que o caixa disponível para pagar 6 meses de rolagem de dívida caiu para 3 meses, uma preocupação. A dívida pública aí se aproximando dos 100% do PIB. Então, é preciso acompanhar, esperar um pouco para ver se o governo realmente vai ter fôlego para sustentar as taxas nos atuais patamares, principalmente considerando que os bancos privados, né, os bancos extremamente concentrados, são os principais compradores, juntamente com o fundo de pensão, roladores da dívida pública. E eles têm fôlego suficiente para fazer uma queda de braço contra o governo aí nessa questão. Então, acho que é cedo para pensar em qualquer medida precipitada de sair da condição conservadora de alocação das massas dos planos aposentados. Espero ter respondido a pergunta do colega. Ok, diretor Max. Muito obrigada pela sua participação. E nós vamos continuar agora respondendo as perguntas que chegaram dos nossos participantes. E eu vou pedir que a diretora Andréa Morata Videira, nossa diretora de participações societárias imobiliárias, nos leia a pergunta que chegou do participante. Por gentileza, diretora Andréa. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos os participantes, diretores aqui presentes. Eu vou ler a pergunta do senhor Carlos Miguel Silva, de São Paulo, capital. A pergunta é: saiu na imprensa que o Santander não irá renovar
o aluguel de 26 agências. A FUNCEF tem feito algum movimento para rever o investimento nesse segmento, já que os bancos estão acelerando o atendimento digital? Bem, senhor Carlos, temos acompanhado esses movimentos, sim, esse fato relevante aconteceu no final da semana passada, com relação ao fundo imobiliário. A gente está acompanhando muito de perto esse movimento há mais de um ano. Estamos conduzindo estudos e conversando também com o mercado em busca de melhor estratégia e momento desse setor, para todos os segmentos dos ativos imobiliários, a fim de buscar alternativas para a FUNCEF, sim. O ponto positivo neste caso é que neste ano ainda a gente conseguiu renegociar os aluguéis por mais 5 anos, e com isso a gente aumenta a nossa atratividade para uma possível saída nos próximos movimentos. Então, sim, estamos olhando todos os segmentos imobiliários de perto, tem acontecido. Para complementar também uma pergunta que foi feita para o diretor Werneck, com relação aos aluguéis e aos edifícios comerciais, a área imobiliária está acompanhando contrato a contrato que chegam para que se façam novas renovações ou discussões de aluguéis. Então, a área imobiliária está acompanhando todos os subsegmentos da área imobiliária e contrato a contrato que venha a buscar algum tipo de renegociação. Espero ter respondido. Patrícia, volto a palavra. Obrigada, diretora Andréa. Nós vamos chamar agora o diretor de administração, Augusto Miranda. Tudo bem, diretor Augusto? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, colegas participantes que estão assistindo a nossa live. Estamos aqui à disposição dos questionamentos que serão apresentados. Eu recebi pergunta da participante Regina Santiago, de Salvador, Bahia, que traz a seguinte questão: qual impacto teve o home office nas despesas administrativas da FUNCEF? Eu queria, se fosse possível, aí a equipe reposicionar o slide na parte que trata de despesas administrativas, que vai ficar exato, vai ficar ilustrativo para o que a gente vai enfatizar. Tanto a rubrica propriamente dita de viagens e estadias, quanto a de treinamentos, congressos, seminários, sofreram aí reduções bastante amplas, né, de praticamente 2/3 nesse primeiro semestre, já que foi justamente o momento em que houve a decretação de quarentenas, lockdowns e outras medidas de contenção da circulação de pessoas, mundo afora, no Brasil e diversas localidades, especialmente na totalidade das capitais. Então, isso fez com que eventos fossem cancelados, eventos presenciais, eu digo, né? E também viabilizou a expansão, praticamente a universalização das reuniões virtuais por meio de aplicativos de celular, de computadores, né? Então, essa expansão, que até então era ainda relativamente tímida, ganhou um incremento substancial e fez com que essas duas rubricas, especialmente, tivessem esse impacto mais acentuado nas despesas administrativas, né? No tocante ao home office, mais precisamente, nós tivemos há pouco tempo a análise por parte da Previc, que fez uma rodada de questionamentos aos principais fundos de pensão do Brasil sobre as suas ações, atividades e atitudes para viabilizar a continuidade das atividades, das operações nesse cenário da pandemia, né? Como todos sabem, a FUNCEF está com todo o seu quadro trabalhando em home office. Nós mesmos aqui durante essa apresentação estamos também fazendo
nossas transmissões diretamente de nossas residências. Então, todos os recursos tecnológicos que já haviam sendo preparados pela FUNCEF estiveram atendendo a contento, né? Posteriormente houve mais alguns ajustes, mas eles atenderam a contento a todas as necessidades que as nossas operações exigem, seja de aplicação de recursos, seja de concessão de benefícios, seja de pagamento desses mesmos benefícios, da administração geral da fundação, das atividades jurídicas, enfim, todas as nossas atividades cotidianas foram preservadas na sua integralidade. Isso foi reconhecido, inclusive, pelo trabalho de supervisão feito pela Previc, como eu mencionei anteriormente, que reconheceu aí a FUNCEF com esse patamar diferenciado, inclusive no aspecto dos nossos colegiados, que já viabilizaram desde o ano passado, né, a possibilidade de determinados temas serem decididos ou conhecidos de forma remota, à distância, pelo computador ou pelo celular, né? Então, essa modernização que vem sendo já tocada há algum tempo, nesse momento em que ela se fez extremamente necessária, encontrou a FUNCEF preparada e apta para superar esse desafio, como sempre tem sido feito ao longo das suas décadas de história e de existência. Então, acredito que a FUNCEF está preparada e esteve preparada para esse desafio e assim continuará enquanto for necessário. Então, acredito que espero ter atendido a pergunta da nossa colega participante. Ok, obrigada, diretor Augusto, muito obrigada. Está conosco aqui também o diretor Délvio de Brito. Boa noite, diretor Délvio, tudo bem? Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite para todos os participantes, boa noite, meus colegas aí de diretoria. Estamos aqui mais uma vez apresentando os resultados da Fundação. E dessa vez, graças a Deus, com números bem mais positivos do que na última vez que nos apresentamos, né? O primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro e março desse ano, tivemos aí o grande impacto da pandemia de Covid-19, todos nós estamos sofrendo por conta disso, e a FUNCEF também, é lógico, como todos os fundos de pensão no Brasil, sofreu amargamente os reflexos da pandemia na economia brasileira e mundial. Mas dessa vez, estamos ainda em situação que de atenção, né? Nós temos que ter muita atenção ainda com os números da Fundação, mas hoje os resultados que o Marceno trouxe aí para todos nos dá a possibilidade de falar com nossos participantes que estamos muito mais longe de uma situação que todos queremos evitar, que é uma questão de novo equacionamento. Como o Marcelo deixou bem claro, os números da Fundação hoje não nos apontam para nenhuma possibilidade de equacionamento no ano de 2020. Isso é uma excelente notícia, ainda mais diante do quadro que se apresentava anteriormente. Esperamos agora no segundo semestre que a economia continue com os sinais de recuperação que mostraram nos últimos 3 meses, para que a gente possa, no final do ano, apresentar um resultado positivo, que é o que todos nós, diretores da Fundação e participantes da FUNCEF, queremos para os nossos planos. Bom, gente, hoje aqui eu estou com uma pergunta que foi trazida aqui pelo Marcos Neves, da minha grande cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, ou saudade de BH. O Marcos, assim como diversos outros participantes que também fizeram perguntas parecidas com essas, pergunta se já há uma previsão de quando se restabelecerá a margem consignável. Vou esclarecer um pouco o que o
colega Marcos quis dizer, né, que talvez nem todos tenham essa vivência, ele está perguntando sobre a questão da mudança que nós fizemos no cálculo da margem consignada para a concessão de empréstimos em dezembro de 2019, porque a partir daí nós deixamos de considerar o benefício do INSS para cálculo da margem. E nós fizemos isso por uma simples razão, porque o INSS, naquele momento, ele tinha oficiado a fundação falando que o convênio que permite que nós paguemos os benefícios do INSS junto com o benefício FUNCEF terminaria em março de 2020. Diante disso, nós tínhamos que tomar uma providência para evitar que os nossos colegas, ao tirar empréstimos, ao se endividar considerando a margem consignada do benefício INSS, a partir de março, quando esse benefício fosse pago diretamente pelo INSS, não mais pela FUNCEF, ele não tivesse condições de pagar as prestações de empréstimo. Então, em dezembro de 2019, nós fizemos essa mudança, passamos a conceder empréstimos considerando apenas o benefício FUNCEF. Durante o primeiro semestre desse ano, né, os 6 primeiros meses desse ano, nós fizemos diversas tentativas com o INSS para ele modificar a decisão dele. Conseguimos algum sucesso, porque inicialmente estava previsto para o convênio terminar em março, conseguimos com que ele mudasse essa data para julho e, posteriormente, ele deixasse em aberto a data de fim desse convênio. Mas a realidade é que a decisão do INSS é pôr fim ao convênio existente hoje. Paralelamente a esses esforços com o INSS, a FUNCEF, assim, em conjunto com Previ, com outras entidades de fundos de pensão, entidades representativas dos participantes, nós fizemos um esforço muito grande para incluir na legislação dispositivos que nos permitissem permanecer com o convênio com o INSS, nem que fosse assinado com em outros termos. Aproveitamos uma medida provisória do governo, a medida provisória 936, que trata das medidas emergenciais para manutenção de emprego, e conseguimos com que o relator dessa medida incluísse uma emenda prevendo a existência de convênios com o INSS, podendo ser assinados pelas entidades de fundos de pensão, né, para manter esse pagamento conjunto de benefícios. Essa medida provisória foi, enfim, aprovada e publicada no dia 6 de julho desse ano, foi convertida na Lei 14.020, e ela prevê exatamente que os fundos de pensão podem assinar convênios com o INSS para fins de instrumentalizar os pedidos de benefício, né, do INSS, e também fazer o pagamento do benefício do INSS por meio das entidades. Só que essa lei também ela prevê que o INSS pode tarifar esse serviço, né, e nos mesmos moldes que o mercado paga pela folha de pagamento do INSS, não sair por aí afora. Diante dos termos da lei, né, nós fizemos também várias reuniões com o INSS, fizemos uma reunião com a Caixa, né, no dia 9 de julho, porque no nosso entendimento a manutenção da folha do INSS em conjunto com a FUNCEF é também do interesse da Caixa, com o interesse comercial da Caixa, porque os nossos participantes receberão, na sua imensa maioria,
o benefício do INSS nas contas mantidas na Caixa, e isso é importante para a nossa patrocinadora. E por conta disso, nós achamos que a parte da tarifação, tá? Até porque se a FUNCEF fosse pagar uma tarifa por conta desse convênio, nós iríamos onerar bastante os planos de benefício, tá? E não seria um bom negócio para os planos. Teríamos as facilidades e as comodidades para os nossos participantes, mas para os planos de benefício não seria um bom negócio, tá? E apresentamos para a Caixa a proposta de a Caixa pagar essa tarifa. A Caixa, em princípio, se posicionou favoravelmente a isso, pediu que nós apresentássemos alguns números sobre essa folha, o que nós fizemos durante o mês de julho, né? E, ao mesmo tempo, realizamos uma reunião com o presidente do INSS, a presença da FUNCEF, presença da Previ, presença da ABRAPRE, que é a Associação Brasileira dos Patrocinadores de Fundos de Pensão, né, em que o presidente do INSS prometeu naquela ocasião, a reunião foi no dia 17 de julho, ele prometeu naquela reunião que em 20 dias apresentaria para a Previ, para a FUNCEF, a minuta do convênio, para que nós pudéssemos examinar essa minuta e, eventualmente, propor mudanças ou já ir direto para a assinatura. Isso aconteceu no dia 17 de julho, esses 20 dias terminariam no dia 27 de julho. O INSS não se posicionou, não entregou nenhuma minuta para nós. No dia 13 de agosto, agora, nós encaminhamos uma mensagem ao presidente do INSS, um e-mail, pedindo para que o INSS se posicionasse, e obtivemos resposta deles agora no dia 19, semana passada, em que ele falou que a minuta já estava pronta, mas que eles tinham encaminhado para a Procuradoria Federal Especializada para que eles verificassem os termos do convênio e dessem lá o ok na parte jurídica do convênio. A posição atual é essa, então. Hoje o INSS está aguardando a posição dessa Procuradoria. A Caixa, nós cobramos da Caixa agora, no dia 18, uma posição dela sobre a proposta de pagamento das tarifas. A Caixa ainda não nos respondeu. Então, hoje nós não temos ainda uma possibilidade de responder ao nosso colega, o Marcos Neves, sobre o dia quando a gente vai fazer o retorno da margem consignável, considerando o benefício INSS, porque precisamos da assinatura desse convênio. Nós estamos acompanhando isso de perto, já fizemos essas cobranças, dia 13 e do dia 18, quer dizer, tem aí a mais tardar 12 dias, vamos aguardar aí mais uma semana, uma coisa assim, fazer uma nova cobrança e ficarmos aí em cima, ficar em cima tanto do INSS quanto da Caixa, para que a gente consiga resolver a situação o mais rápido possível. Então, essa é a situação, Marcos, e demais colegas que fizeram essa pergunta. Infelizmente, não podemos precisar exatamente quando, mas saiba que nós estamos aqui acompanhando e estamos cobrando, porque queremos resolver isso o mais rápido possível. É isso que eu tinha que responder. Patrícia, volto para você aí. Muito obrigado a todos. Ok, diretor Delvio, muito obrigada. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o presidente Renato Vilela, dizer que nós agradecemos a todos os nossos espectadores. Agora nós estamos com uma média de 100 participantes acompanhando essa nossa apresentação. Presidente Renato, eu passo agora para o senhor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Patrícia, tudo bom? Obrigado por passar a palavra. Nós temos aqui
eu não sei por que, Patrícia, você me privilegiou. Eu tenho 2 perguntas em vez de uma só, né? Então, vamos começar aqui. Eu tenho a pergunta aqui da Mônica Becker, de Curitiba. Pergunta o que está sendo feito pela instituição para ressarcir o nosso dinheiro. Tá? Estou entendendo que a Mônica está preocupada com uma eventual redução, não só uma eventual redução dos equacionamentos já existentes, já em vigor, mas também alguma recuperação de prejuízos decorrentes de atuações passadas. Tá? Esse é um desafio muito grande, Mônica, porque ele exige um esforço extra por parte dos gestores da FUNCEF, seja para tentar recuperar a rentabilidade de ativos, e isso foi uma preocupação constante de todos os nossos os diretores que me precederam aqui na explicação, e também do ponto de vista da nossa atuação junto às autoridades, principalmente o Ministério Público, enquanto assistente de acusação, na tentativa de recuperar algum recurso. A gente entende que essa segunda frente de atuação, vamos dizer assim, ela tem que seguir os ritos da nossa justiça, estão sendo seguidos, pode ser até que sejam demorados, mas assim, qualquer atalho nesse tipo de coisa, ele acaba tendo um efeito, eu diria, contraproducente. Então, sobra para a gente a melhoria da gestão, né? E aí nós temos aí tanto a gestão de investimentos como a própria gestão administrativa da FUNCEF. O diretor Augusto teve oportunidade de falar de forma bastante detalhada sobre medidas que foram tomadas ao longo agora dessa pandemia, mas também medidas de caráter mais permanente, no sentido de melhoria de gestão, e isso a gente consegue ver nos resultados contínuos de redução de custos administrativos. Paulo Werneck, André Videira, o próprio Marx chegou a se referir a esses pontos em termos de gestão de ativos. O que eu posso dizer é que nós estamos também fazendo uma melhoria significativa, estamos com um foco significativo em melhoria dos nossos próprios processos internos, seja eles de caráter administrativo, seja eles de caráter de gestão dos nossos investimentos, para ganhar agilidade, para acompanhar os movimentos de mercado, para ter uma capacidade de reagir de maneira tempestiva aos desafios que se colocam no nosso dia a dia, como, por exemplo, todos nós falamos, e estamos falando ainda da pandemia. Graças a essa capacidade, nós pudemos nos antecipar a piora das condições de saúde, não só em Brasília, como no país como um todo, e pudemos fazer uma transição sem nenhuma descontinuidade no atendimento aos nossos participantes e nas nossas principais funções, fizemos a transição extremamente suave para o regime de trabalho remoto. Não nos descuidamos de outras preocupações, outras questões que temos que nos preocupar. Nós focamos, por exemplo, logo no início, em verificar que tipo de impactos poderiam ser esperados com a crise econômica que decorreu da pandemia sobre nossos ativos. Fizemos vários testes de sensibilidade e verificamos que não tínhamos problemas, e não teríamos problemas de liquidez ao longo do tempo. Teríamos, então, a possibilidade de ter uma postura mais tranquila e mais cautelosa na gestão dos investimentos, porque o nosso colchão de liquidez, porque as nossas reservas de liquidez são suficientes para bastante tempo.
Então, sem pressa, sem pressão, pudemos continuar implementando nossa política, fazendo os movimentos que a técnica e que a melhor gestão indicavam, e, além do mais, nos dedicamos a outros pontos de caráter fundamental. Particularmente, por exemplo, estamos discutindo agora a reformulação da nossa política de investimentos, inclusive com uma visão mais moderna, uma visão mais tecnológica, por assim dizer, para que a gente tenha mais assiduidade, mais tempestividade nas decisões, olhando e focalizando principalmente na redução, na mitigação dos riscos inerentes a esse tipo de investimento. A FUNCEF não está parada. Os números que nós apresentamos hoje mostram que a nossa opção, nosso trabalho foi recompensado com os resultados que se esperavam, e temos certeza de que essa postura mais cautelosa, essa postura mais conservadora, ainda que buscando e sem perder de vista os desafios que nós temos no futuro, isso terá o resultado que nós esperamos. Isso me leva à segunda pergunta com que eu fui brindado. Márcia Perpétua Almeida, de Minas Gerais, e Rosemarie Ott, de Magé, do Rio de Janeiro, fizeram a mesma pergunta, e há um ponto que vem sendo recorrente aqui nessa discussão de hoje, sobre um novo equacionamento. Teremos outro equacionamento? Olha, eu não vou ser tão ousado quanto alguns colegas, principalmente o nosso gerente de contabilidade, e dizer que não. Nada indica que ocorrerá. Os números que nós acabamos de ver, tudo aquilo que a gente olha para frente em termos de decisões de política econômica e tendência de mercado, nos dão uma certa tranquilidade em relação a essa possibilidade. Entretanto, o primeiro semestre desse ano mostrou para nós que as coisas podem mudar de forma muito rápida. Essa pandemia ela ainda não terminou. Nós estamos olhando para o que acontece em outros países e verificamos a recorrência de dos números de contaminação em alguns casos, e nós não sabemos exatamente como isso ocorrerá, como isso se desenrolará no Brasil. Da mesma forma, a gente tem ainda uma série de medidas que estão sendo colocadas do ponto de vista de política econômica, já estão trazendo efeito positivo, e algumas que terão um efeito mais direto, um impacto mais direto em relação a alguns de nossos ativos, ainda estão sendo discutidas e sendo buriladas em nível de Congresso Nacional, nível de Ministério da Economia, Ministério de Infraestrutura, etc. Então, eu sou otimista em relação ao futuro, ainda esse ano, mas eu peço para Perpétua e para Rosemarie, eu peço que me perdoem pelo fato de não dizer e não afirmar categoricamente que não haverá outro equacionamento. Eu acho que não haverá, eu espero que não aconteça, mas eu não vou lhe prometer nada ainda não. Patrícia, era isso. Obrigado aí pelas perguntas. Eu devolvo a palavra a você. Tá certo, presidente, obrigada. Eu queria só que o senhor fizesse um fechamento aí para nós. Antes disso, eu gostaria de informar que esse nosso vídeo, ele ficará disponível no nosso site amanhã e também no nosso canal do YouTube. Eu quero convidar os nossos participantes para acessarem, youtube.com/FUNCEFoficial. Entrem lá amanhã, o vídeo estará completo lá para todos. Se inscrevam, que vocês vão acompanhar os conteúdos da FUNCEF. Presidente, peço que o senhor feche essa nossa apresentação de hoje, se despedindo dos nossos participantes. Ok, obrigado, Patrícia. Eu queria apenas dizer que foi
um prazer estar aqui com vocês, ainda que de forma remota. Eu acho que a nossa obrigação é sempre estar trazendo comentários e respondendo perguntas dos participantes, e eu tenho vamos dizer, esse interesse em fazer isso com toda a frequência. Agradecendo aí pela atenção, um número razoável de pessoas, mais de 100 pessoas nos assistindo, e desejando boa noite a vocês, em meu nome, certamente em nome dos meus colegas de diretoria. A gente pode encerrar por aqui a apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2020.